Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva a cada um de nós aqui, encarnado e desencarnado. Hoje nós iremos falar um pouquinho do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a reencarnação. A reencarnação, ela funciona como um processo de alforria, ou seja, uma libertação. Para alguns, ela funciona a longo prazo, para outros, a médio e para outros, a curto prazo. Mas de que maneira que eu vou seguir esse caminho? A longo prazo, a curto prazo? Isso vai depender das nossas condutas do dia a dia, se nós formos buscar o conhecimento, se nós colocarmos em prática esse conhecimento, é nós mesmos que traçamos o nosso caminho. E quem vai julgar se nós estamos indo bem ou não? É a nossa consciência. Porque a partir do momento que nós estamos colocando em prática todos os nossos ensinamentos, quem vai julgar somos nós mesmos. Se nós erramos, se nós acertamos, não tem como nós mesmos nos enganar, né? E para que isso aconteça, quantas vezes eu devo reencarnar? Eu posso estar reencarnando quantas vezes for necessário. Desde quantas vezes o meu espírito necessitar dessa oportunidade, dessa reencarnação, no qual nós temos hoje encarnados, o privilégio de estar resgatando algo de dívidas passadas. Muitas vezes nós ofendemos um irmão, né, na qual nós estamos aqui para estar resgatando. E muito mais ainda, além de nós estarmos quitando dívidas passadas, nós temos ainda que estar dando continuação na nossa evolução, né? Os espíritos, eles podem ser, muitas vezes, se não existisse a reencarnação, né, nós não iríamos aceitar, nós iríamos falar que Deus é injusto, porque para uns tem tudo, uma vida intelectual, uma vida boa financeira, né? Carro bom, e para outros, crianças que nascem já com doenças, muitas vezes pessoas boas, né? E diz que boas, com câncer, com algum tipo de doença, né? E a gente fica muitas vezes sem compreender o porquê daquela pessoa, um de nós, está atravessando aquele período difícil. Então, nós iremos falar assim, que Deus é injusto. E nós só iremos compreender a situação que nós estamos vivendo atualmente através de que maneira? Através da reencarnação, que nós iremos perceber que nosso Deus é um Deus justo, que através das nossas dificuldades que nós atravessamos no dia de hoje, serve para quê? Para que nós possamos estar evoluindo, né? Nós nunca podemos falar que Deus, às vezes, atravessamos um momento difícil, uma fase difícil, o que nós fizemos? Culpamos a Deus. Mas Deus, por que eu estou passando isso? E quando nós adquirimos, estamos tendo conhecimento, nós atravessamos aquele período difícil, nós agradecemos, né? Muitas vezes agradecemos e falamos, obrigado, Deus, só me dá as ferramentas necessárias que eu necessito nesse momento para estar passando esse período. Buscando o conhecimento, os ensinamentos do Mestre Jesus e colocando em prática no nosso dia a dia. Quando eu falei no início da abertura aqui, que todos nós iremos atravessar um momento curto, longo ou médio. Isso vai depender de nós. Mas um espírito que tem a sua parte intelectual bem avançada, nós logo já imaginamos. Esse espírito bem avançado, bem intelectual,
ele não vai pegar o caminho longo. Nem sempre é assim, porque geralmente esse espírito que ele tem a sua parte intelectual bem avançada, né, ele tem que estar com um nível equivalente ao seu nível moral, né? Porque muitas pessoas, muitos espíritos têm somente o intelectual bem avançado, eles usam a sua inteligência para o mal. Ele usa a sua inteligência em prejudicar o próximo. Então, quer dizer, a sua conduta moral, ela deixa muito a desejar, né? Então, nós podemos, quando tem a parte intelectual e a parte moral, ambas têm que estar em equilíbrio, né? E quando nós retornamos à nossa pátria espiritual, nós ficamos na erraticidade, onde o espírito ele fica entre uma encarnação e uma outra reencarnação. E nesse momento que ele fica nessa transição, na colônia, que seja, colônia que tem que ficar atualmente, ele fica lá estudando, ele fica lá adquirindo o conhecimento, né? E quando ele vai reencarnar, não é assim que ele vai lá e fala assim, eu quero pegar a senha 535, eu quero reencarnar. Não é assim. Quando nós estamos reencarnando, há um departamento espiritual, na qual aquele departamento, ele vai fazer o que você tem, o que você necessita para estar evoluindo, né? Ele faz aquela função. Você tem que voltar lá e tem que trabalhar no seu egoísmo. Tem que ir lá e trabalhar o seu orgulho. Entendeu? Então, quando nós reencarnamos, a oportunidade ela é nos dada. Então, que nós possamos estar aproveitando essa oportunidade que nós estamos aqui hoje para trabalhar o nosso amor ao próximo. Se todas essas palestras que tivesse, ela se resume tudo no amor ao próximo. Trabalhar o nosso coração, se doar mais ao próximo, né? É muito fácil saber como funciona a reencarnação. Ela funciona assim, mais ou menos uma brincadeira, mais ou menos assim. Quando você está numa escola, lá no pré, bem lá no início, nós começamos a adquirir os primeiros conhecimentos. E a partir do momento que nós vamos avançando, né? Vamos avançando, adquirindo conhecimento, passamos de ano e dando sequência ao próximo ano. Mas nem sempre é assim, porque geralmente quando nós estamos no ano, nós nos deparamos, nós não conseguimos passar de ano. Quer dizer, eu estou numa 7ª série, eu repeti a 7ª série, eu volto para o 6º ano? Não, você vai refazer a 7ª série novamente, na matéria na qual você não foi bem. Talvez seja, como eu falei, orgulho. Então, passado esse momento, nós damos continuidade à nossa evolução. Damos continuidade à nossa evolução até chegar, por exemplo, à faculdade, né? Quando nosso espírito não estamos avançados, passamos por várias provas, ele não precisa realmente estar reencarnando a todo momento, né? Nós temos aqui espíritos passando por expiações, mas também temos espíritos passando por missões. O que seria? Seria aquele espírito que está bastante evoluído, né? Ele se coloca à disposição para estar auxiliando aquele irmão que está passando por aquele momento de expiações. Naquele momento, né, ele tem a livre escolha, ou segue ou ajuda. E ele se propõe a fazer o amor ao próximo. Então, quando nós partimos desse princípio e começamos a entender a reencarnação, nós nos deparamos com nem sempre com as nossas limitações. Porque muitas vezes nós temos que trabalhar o nosso egoísmo e muitas vezes nós falhamos, né? Às vezes, quando nós reencarnamos, nós pedimos para estar reencarnando naquela pessoa que vai nos fazer evoluir. Muitas vezes, dentro da nossa própria casa,
o marido não conversa com a esposa, ou o filho não fala com o pai, e muitas vezes a gente fica ali, debaixo do nosso teto, seja, ou no trabalho, a gente não tem muita afinidade com as pessoas, é ali que nós iremos trabalhar o nosso amor ao próximo. É ali que nós vamos dar continuidade à nossa evolução. Mas, com isso, nós nos deparamos com uma ferramenta muito simples, uma palavrinha muito simples, o livre-arbítrio. Muitas vezes, nós viemos aqui, assumimos um compromisso na qual nós falhamos, né? Nós, infelizmente, achamos que o fardo está muito pesado para nós. Mas nem sempre é assim, porque se nós assumimos esse compromisso, se nós viemos aqui, tivemos a oportunidade, né, e achamos que o nosso fardo está pesado, nós temos que encontrar as ferramentas buscando conhecimento, buscando a lei do amor e colocando em prática. Tem uma historinha de Chico Xavier, que é mais ou menos assim. Chico Xavier, ele fazia uma campanha de doações de alimento. Aí, debaixo, no pé de abacateiro lá, ele ficava distribuindo a cesta. E nisso, as filas, para quem não sabe, é muito difícil nós estarmos arrecadando alimentos para doar para as pessoas, porque nós vivemos com doações, né? E tem muitas vezes que na distribuição da cesta fica faltando alimentos. E a gente vê famílias ali necessitadas daquele alimento. Então, muitas vezes a gente acaba fracionando aquela cesta para aquele irmão que está ali, ele possa sair sem nada. Nem se for levar um macarrão, uma massa de tomate. Então, o Chico, ele vive também de doações, nessa história aqui que eu estou contando. Então, tinha uma mulher lá na fila, e essa mulher, ela tinha um poder aquisitivo muito elevado. Então, as pessoas que estavam auxiliando o Chico Xavier naquele momento, ela disse assim: ó, Chico, aquela mulher que está ali, ó, na fila, ela não tem necessidade de estar pegando a cesta. O seu poder aquisitivo é bem elevado, né? Então, quer dizer, ela está tirando a oportunidade de uma outra família mais necessitada do que ela está pegando a cesta. O Chico, com aquele sorriso, falou assim: minha filha, não liga não. Ela está treinando para uma próxima, talvez, encarnação, para ela necessitar de ajuda. Então, o que acontece? Nós, quando estamos aqui reencarnados, nós evoluímos ou podemos aumentar a nossa dívida. Podemos aumentar nossa bagagem. Então, quer dizer, se nós vamos dar continuidade à nossa evolução, nós temos que voltar novamente para estar reparando esse erro. Talvez no trabalho, irmãos que tu trabalha certo, uma pessoa honesta, e eles ficam se questionando, mas por quê? E tudo para aquela pessoa que estudou igual a mim, que tem o mesmo curso que eu tenho, ela evolui e eu não tenho essa oportunidade. Muitas vezes foi a missão que nós escolhemos. Nós temos que realmente agradecer e buscar. Hoje, nós estamos, talvez, sendo espíritos de expiações. Talvez amanhã nós possamos ter espíritos que possa estar ajudando aquele irmão necessitado. Mas a reparação, nós muitas vezes passamos no nosso lar, nós vemos, no caso, aquela briga entre famílias, onde que eu assumi um compromisso de estar evoluindo, mas aquele marido, quando chega no lar da sua casa, ele, antes de sair do trabalho, simplesmente ele passa em algum lugar, algum bar, alguma coisa assim, e vai para casa alcoolizado. Então, que nós possamos ali, naquele momento, que cabeça quente, aprender a contar até 10 e saber elevar os nossos pensamentos
a Deus. Porque muitas vezes nós não conseguimos levar esse fardo, né? Então, que nós possamos aí agradecer a oportunidade. Nós estamos aqui hoje, que não é fácil, e a oportunidade que é nos dada, procurar colocar os ensinamentos do Mestre Jesus em prática. Quem disse que ia ser fácil? Ninguém disse que ia ser fácil. Jesus, em várias passagens do Evangelho, da Bíblia, ele nunca questionou a parte do Espiritismo, da reencarnação. Tem uma parte lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 13 ao 17, onde que Jesus ele estava passando por Cesareia de Filipe, e Jesus ele disse assim para os seus discípulos: o que dizem o homem sobre o Filho do Homem? Aí ele perguntou para todos os discípulos. Aí disseram assim para Jesus: estão dizendo por aí que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é Elias, ou talvez Jeremias, ou algum do outro desses profetas. Ali nesse momento, Jesus está falando assim: a reencarnação não existe. Mas ele não questionou, ele não falou não, né? Aí Jesus retoma a pergunta e começa a perguntar de novo, novamente para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, né? Ele sabia, ele ali inspirado pela espiritualidade, iluminado, né? Ele disse assim: Elias era um profeta, mas Jesus, quando ele veio, ele fez milagres, ele curou, ele deu a visão ao cego, ele deu a visão novamente às pessoas que estavam cegas. Quem tinha o coração puro chegava a Jesus e era merecedor, Jesus curava. Aí Pedro voltou novamente para Jesus e disse: vós é o Filho do Deus vivo. Aí Jesus novamente falou assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi nem a carne e nem o sangue que te revelaste, mas sim o meu Pai que estás nos céus. Então, essa é uma passagem que Jesus fala, que nos mostra a reencarnação, na qual Jesus também não condena. Tá? Então, que nós possamos, no momento de voltar para nossos lares, aproveitar bem, talvez simular, como o Humberto falou, algum trechinho da palestra aqui, guardar só uma frase e colocar em prática no nosso dia a dia. E caso nós passamos por um momento difícil hoje, seja através de um amigo que nós nos demos, ou alguma coisa que estou passando, que nós podemos sempre levar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Tá? Uma boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós aqui presente, aos irmãos encarnados e desencarnados.